Olá, eu sou o Rafael Severo da Escola de Investidores e estou aqui em nosso quarto vídeo da série Pense em Imóveis Escola de Investidores para falar um pouquinho mais sobre investimentos imobiliários para você. Até o momento, nós já entendemos por que o mercado imobiliário brasileiro está tão aquecido. Também vimos como fazer investimentos em imóveis em fase de pré-lançamento e como escolher uma ótima unidade para investimento. No vídeo de hoje, veremos algumas oportunidades de investimento um pouco mais avançadas, como compra de imóveis para aluguel, operações com terrenos e investimentos em incorporações imobiliárias. Vamos às peculiaridades desses tipos de investimento. Nesse nosso quarto vídeo, a gente vai ver então mais alguns tipos de investimentos que a gente aborda no nosso curso. Tá? Até agora, a gente já viu investimento em pré-lançamentos, como é que funciona, como escolher uma boa unidade para investir. Hoje a gente vai ver o investimento em imóveis para aluguel, que é um investimento realizado por investidor que a gente chama de patrimonialista. Tá? A gente vai ver o investimento em permuta de terrenos, o investimento em incorporação ou investimento em cotas de incorporação. Tá? A gente vai começar agora então falando na compra para alugar. Como é que funciona esse tipo de investimento? O investimento em aluguel ele tem como objetivo principal obter uma renda passiva e regular vinda dos imóveis através do aluguel. Tá? Normalmente essa rentabilidade e essa renda ela vai girar em torno de 0,5% a 0,6% ao mês do valor investido no imóvel para imóveis residenciais e ela vai girar em torno de 0,7% a 0,9% ao mês para imóveis comerciais. Tá? Além da valorização que a gente tem com a renda passiva que é gerada pelo aluguel, a gente também tem a valorização do imóvel com o tempo. Tá? Então, isso é outro valor que se soma de rentabilidade junto com o valor da renda passiva. Vocês devem lembrar que eu falei do IGMC no primeiro vídeo, que é o índice geral do mercado imobiliário. Tá? E esse índice ele apresentou mais de 700% de rentabilidade nos últimos 10 anos, e nessa rentabilidade ela foi composta por aluguel e pela valorização do imóvel com o tempo. Então, por isso que a gente chama o investidor em aluguéis de investidor patrimonialista. Alguns riscos que existem nessa modalidade de investimento é o risco de ter que arcar com reformas por inquilinos que abandonam o imóvel ou deixam o imóvel em mau estado e não arcam com os reparos. Aí você tem que ir para a justiça para cobrar isso desses inquilinos. O outro risco é o risco de vacância, tá? Que é um risco de o imóvel ficar vazio por muito tempo. Quanto mais tempo, mais despesas o investidor tem. Isso fere a rentabilidade dele. E outro risco seria o risco de inadimplência, né? O risco de o inquilino não pagar com aluguel. Esse risco específico ele já atormentou mais os investidores. Hoje ele é mais controlável em função de mecanismos judiciais, enfim, mudanças na lei que tornaram mais rápida a retomada dos imóveis pelo proprietário. Falando agora então de outra modalidade, né, que é a permuta de terrenos. Essa modalidade é um pouco mais sofisticada e ela tem como característica a troca. Você tem o terreno e você vai trocar o terreno por alguma coisa no futuro. Né? Que coisa é essa? O que é esse retorno que você tem? Pode ser um retorno em área construída, ou seja, você entrega um terreno e recebe daqui a alguns anos um imóvel pronto, né, ou alguns imóveis, ou você recebe dinheiro conforme as vendas do empreendimento vão acontecendo. Isso também é possível. Tá? Então, tem alguns pontos que a gente acha que vale a pena destacar no vídeo para vocês. O primeiro deles é que essa modalidade ela é muito procurada por construtoras para reduzir custos. Nesse caso, a construtora, ao invés de usar o dinheiro para comprar o terreno e imobilizar esse dinheiro durante todo o período de obra, ela faz a permuta, ela paga um pouco mais caro no terreno, mas ela vai poder investir esse dinheiro em produção, que é o business dela, que é o foco de sua atividade. Tá? Para o proprietário da área, essa acaba sendo uma modalidade bastante rentável também, em função da espera, em função dele estar correndo o risco junto com a construtora, e é uma modalidade na qual, em algumas vezes, o proprietário pode até dobrar o valor investido no terreno. Tá? Esse retorno do proprietário ele é medido em cima de um estudo do plano diretor e da taxa de ocupação da área. O que é a taxa de ocupação? É quanto dá para construir em cima da área.
Tá? E aí sim, tendo esses números em mãos, ele vai negociar com a construtora e ela vai dizer o quanto ela pode pagar num percentual da permuta. E isso vai variar de construtora para construtora a proposta. Quando esse investidor que comprou o terreno e permutou, ele recebe as unidades prontas, elas são recebidas averbadas com habites livres de quaisquer ônus e impostos ou taxas, tá? Porque ele está entregando um terreno e na verdade ele está recebendo frações correspondentes ao terreno, mas em imóveis. Então basicamente ele está entregando o terreno e está recebendo de volta um pedaço dele e a transação fica sob a mesma matrícula. Tá? Por se tratar de troca, o proprietário do terreno não paga imposto de renda sobre essa negociação. Ele só vai pagar se ele realizar, se ele vender as unidades, né, que daí ele vai ter um ganho patrimonial. Ele comprou um terreno e está vendendo o imóvel naquele lugar já com um ganho de capital em cima. Aí ele vai pagar os 15% que todo mundo paga sobre ganho de capital. Um exemplo aqui rápido de permuta, tá? É o exemplo onde o proprietário ele compra um terreno por R$1 milhão. Esse investimento dele vai durar mais ou menos 34 meses, sendo que 26 são de obra e 8 de projeto e aprovações do projeto em prefeitura, etc. Nesse caso aqui, o empreendimento ele vai gerar 40 unidades, foi feita uma permuta de 20% das unidades com o proprietário do terreno, e ele vai receber então 8 unidades em troca. Essas unidades foram avaliadas em média por R$200 mil, ou seja, 8 vezes 200 mil, R$1.600.000 no final do negócio. É R$1.600.000 que ele vai receber ao final do negócio. Aí a gente passa para essa próxima planilha. O imóvel, com o tempo, ele ganha valorização. Então aquela unidade que valia 200 mil, se ele vender mais para o final, vai valer 280 mil. Aqui na média ele foi vendendo 3 unidades no lançamento, né? Nos próximos 15 meses ele vendeu mais 3, e aí nos outros 26 meses até o final da obra, até os 26 meses ele vendeu mais 2. Né? O que acontece? Nesse tempo ele tem a valorização e o INCC, que a gente também falou no vídeo número 2 da nossa série. Tá? Então esse reajuste com o INCC somado à valorização vai fazer com que ele ganhe mais do que aquele 1.600.000, que o resultado final dele seja bem maior. Tá? Então aqui nesse caso, R$2.015.000. Ou seja, né, ao mês ele fez aí uma taxa interna de retorno de 2,18%, no ano deu quase 30%, e no final dos 34 meses que ele ficou investido foram 108% de rentabilidade. É um bom negócio ou não é? Então isso daí é um negócio com permuta de terrenos. Tá? Agora a gente vai para o investimento em corporações. Falando rapidamente do investimento em corporações, né, esse é um tipo de investimento onde o cliente, o investidor, ele passa a integrar a sociedade e ele adquire cotas, frações de um empreendimento. Ele é como se ele fosse um acionista do empreendimento. Tá? Ele participa somente dos resultados da obra, ele não é responsável pela obra nem pelas vendas das unidades, diferente do investidor em terreno. Ele apenas participa do lucro da SPE, que é uma sociedade de propósito específico, que é feita para aquele empreendimento. É exatamente como se ele fosse um acionista da obra. Ele também é o primeiro investidor do empreendimento, ele investe até mesmo antes dos investidores de pré-lançamento. Tá? Isso acontece para quê? Para garantir que a obra vá ter um financiador até o final, né, caso não venda nada, no pior dos cenários, durante a obra. Certo? O principal sócio do empreendimento é uma incorporadora. Tá? O que acontece? A incorporadora ela é responsável por vendas, ela é responsável legal pelo empreendimento e ela que vai fazer todos os trâmites, tudo que é necessário para que esse empreendimento aconteça. O investidor ele apenas é um capitalista, ele coloca dinheiro na obra. Aqui um exemplo rápido de como pode funcionar o investimento em cotas de incorporação. Nesse caso aqui, o investidor colocou R$200 mil, ele se comprometeu a colocar R$200 mil aqui, tá? Ele foi calculado, foi projetado para ele um valor de aporte com INCC de R$215 mil, tá? Só que durante essa obra, vamos supor aqui 34 meses de obra, na verdade ele teve que colocar só R$150 mil. Por quê? Porque aconteceram as vendas também durante esse período, né? Então ele não precisou colocar todo o dinheiro. Tá?
No final, no fechamento da empresa correspondente a esse empreendimento, a cota dele passou a valer R$280 mil. Então o lucro desse investidor foi de R$65.209, tá? Porque uma parte da cota dele foi coberta pelo comprador final, pelo investidor final, né, o consumidor que vai morar naquele imóvel. Rentabilizou em cima disso, valorizou a cota dele, não uma unidade em si. Tá? Nesse exemplo aqui que a gente está dando rapidamente, a rentabilidade do investidor foi de 2,08% ao mês. Né? E esse é um exemplo que a gente dá bem mais detalhado, a gente mostra o fluxo de caixa, como é que funciona tudo no detalhe, quais são as diretrizes, a forma jurídica desses tipos de investimento. Né? Mas aqui é para você ter uma ideia, espero que você tenha gostado. Né? Então, fica convidado aí para fazer o nosso curso. Agora que você já aprendeu algumas estratégias utilizadas pelos investidores de sucesso, eu acredito que você já se sinta um pouco mais seguro para buscar oportunidades e informações e assim começar os seus primeiros investimentos no mercado imobiliário. Por esse motivo, não deixe de comparecer ao Salão Pense Imóveis dos dias 22 a 25 de setembro no Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. Também não perca o nosso próximo vídeo da série, onde trataremos sobre o assunto bolha imobiliária, verdade ou especulação.